Olá, olá! Tudo bem? Boa noite! Como é que estão? Tudo bem, Priscila? Paula? Tudo bem? Cardoso, Ronaldo, Fabiana, Alex, Ana, boa noite para vocês. Aqui é André Bianco, escritor e roteirista. Estou só esperando aí os autores se conectarem essa noite. Essa noite de bate-papo vai ser um papo delicioso sobre a construção de personagens, as marotagens, os segredos, as dicas e as técnicas para você criar um personagem pelo qual os leitores se prendem, ficam arrebatados de forma assim irreversível. Existe técnica para isso, existe como fazer isso, né? E de forma consciente, aquilo que aqui a Vivendo de Inventar sempre evoca de vocês, a consciência narrativa. Eu estou só aguardando um minutinho as pessoas se conectarem, as pessoas chegarem. Enquanto isso, vocês sabem, são todos muito bem-vindos para se apresentar, dizer oi, boa noite, de que cidade está falando. Para mim é um prazer sempre saber de onde vocês estão falando, de qual cidade vocês estão entrando em contato. Deixa eu colocar minha aguinha aqui, porque essa noite eu me empolgo muito. Falar de personagem é algo que me comove, porque é quase que o cerne da nossa arte, a arte de contar histórias, a arte de contar, de escrever literatura, escrever dramaturgia, escrever para teatro, cinema, tudo tem a ver com personagem, né? Então é algo que me comove, né, falar sobre isso. E é a parte do processo de criação na qual me debruço por um bom tempo em analisar minhas personagens, em tentar estabelecer quem elas são e quem elas não são, que é muito importante também. Saber quem seu personagem não é e o que ele não fará dentro da sua história é muito interessante também. Amo demais esse processo e quero transmitir para vocês o máximo desse saber, desse conteúdo essa noite. Tô dando oi aí para Franci Lima, de Fortaleza, Edu, que está aqui em Osasco, falando do meu lado, AT Sérgio, Rio de Janeiro, sempre atento às aulas do mestre, agora inscrito na mentoria. Verdade, o Sérgio vai participar da mentoria. Olha, você que... Essa época do ano, em novembro, eu chamo aqueles que estão escrevendo para essa mentoria exclusiva 1 a 1. Quem tiver alguma curiosidade sobre isso, manda um e-mail para juan@vivendodeinventar.com.br que ele manda os dados para vocês, tá bom? Mas vamos falar aí de personagens. Sérgio, muito obrigado, viu? Wanderson de Anhanguera, Fabiana falando de Indaiatuba. Então, antes de começar esse papo, antes de dar os toques para vocês sobre as construções de personagem, isso aqui é uma aula, uma masterclass sobre construção de personagem para você levar para a vida toda. Tem aqui um tesouro na mão de vocês e eu quero que vocês levem esse tesouro para casa, guardem. Hoje, quando vocês se desconectarem do webinar, vocês vão ficar pensando nisso. A Denise falando que está com saudade da mentoria, né, Denise? É uma delícia mesmo. Mas depois a gente fala disso. Essa noite não é para isso. Essa noite é para falar de personagem. Você que está participando dos nossos processos seletivos, a Vivendo de Inventar abre processos seletivos tanto para contos quanto para literatura, de várias formas e modelos, mas o que a gente se debruça muito para olhar em todos os nossos processos seletivos, o que a gente avalia demais é a sua consciência narrativa na hora de construir o personagem. Não se assustem com essas palavras, tá? Construir, organizar, tá? Isso faz parte do mundo do storytelling, do mundo da ficção. Quando você conta histórias de ficção, narra histórias de ficção
e ainda dentro da ficção de gênero, como é a nossa, que a maioria de vocês aqui que se agregam a Vivendo de Inventar gosta, que é tanto jovem adulto, distopias, fantasia, alta fantasia, baixa fantasia, ficção científica, cyberpunk, dieselpunk, enfim, tantos nichos e tantos caminhos dentro dessa ficção de gênero, e essa ficção também chamada de ficção de entretenimento, romance romântico, policial, thriller, o terror, o sublime. Eu sou um autor do terror, né? Deixa eu me apresentar devidamente para quem está aqui pela primeira noite. Eu só preciso dar uns avisos aí bem básicos. Primeiro, os encontros da Vivendo de Inventar são super tranquilos, você pode participar pelo chat, por isso que é muito legal você participar de um computador ou de um notebook, porque você interage com mais facilidade no nosso chat. E você manda suas perguntas durante o processo de que eu vou passar aqui para você as informações da construção de personagem, o que é interessante, como isso vai explodir a sua mente sobre o ponto de vista de como usar conscientemente a voz do personagem, a ação do personagem, como ele vai agir dentro da sua história. Tem um jeito de fazer isso de uma forma assim deliciosa e brilhante. Só um segundinho. Prontinho. Você vai lançar perguntas, e lançando perguntas vão surgir dúvidas, né? Que nem a Mayara está falando, eu quero participar da mentoria, mas vai ter outras oportunidades. Marca algum quê, tem um quê de question, tem uma bolinha aí que você marca um vermelhinho que vai separar as perguntas para mim, para eu poder conseguir visualizar no final o que é pergunta, sair desse fluxo que é imenso, né? Vocês ficam falando aí um montão, e eu não estou nem aí, eu gosto que vocês conversem, eu gosto que vocês deem seus pitacos, mas o que for pergunta para mim, para o final, sobre as técnicas que eu vou passar, por favor, marque com Q de question, porque é assim que eu vou conseguir ver a sua dúvida e responder a sua dúvida. Não quero que você saia daqui Vivendo de Inventar, desse encontro para escritores com dúvidas, tá? É claro que 3 horas da manhã você vai pular lá no seu colchão, no seu sofá, vai falar, meu Deus do céu, aquilo que o André falou mexeu comigo, e agora como é que eu faço? Mas eu quero saber uma coisa. Aí você vai ter que mandar um e-mail para mim, andré@vivendodeinventar.com.br, porque daí eu respondo sua pergunta no horário apropriado, tá bom? Então vamos começar com o jogo de hoje, que é falar sobre personagens. Quem está aqui pela primeira vez, eu sou André Bianco, escritor e roteirista, tenho 17 livros publicados, mais de 1 milhão de livros vendidos, 16 deles são best-sellers, 23 obras no total publicadas, eu conto os romances, né? 17 romances publicados. Comecei lá atrás, como você, com 7, olha só, o meu primeiro livro autopublicado, fui direto numa gráfica, publiquei essa gracinha aqui, isso em fevereiro de 2000, então já são quase 20 anos andando nessa estrada de contar histórias, seduzir leitores, e eu aprendi um monte de coisa aí no meio do caminho. E muita gente fala, mas por que você faz isso? Por que você faz esses webinários, né? Os outros meus amigos escritores, por que você fica, em vez de você estar escrevendo lá o seu tempo, você para à noite para fazer esses webinários e tal? Por quê? Porque é difícil obter esse tipo de informação nesse nível que enaltece aí a consciência narrativa, né? Existem muitos cursos que ensinam aí, como é que chamam? São cursos de criativa, de construção criativa, de narrativa criativa. São maravilhosos, porque eles são complementares, né? O que eu bato forte é dentro da teoria da narrativa, é dentro da teoria do storytelling, e eu entrego isso para vocês porque eu busco trazer o melhor, porque vocês merecem, porque vocês estão aqui 9 horas da noite, num domingo, reunidos com o escritor diretamente de Osasco, para falar da construção da arte de escrever, né? Escrita criativa, é isso.
Os cursos de escrita criativa são riquíssimos, inclusive a carreira literária, o Carreira Literária, com a Flávia Iriarte, faz um trabalho brilhante. Quem não conhece o Carreira Literária, corre aí, busca no Google, www.carreiraliteraria.com.br, porque eles são... não somos oficialmente declarados, mas são como parceiros da Vivendo de Inventar, porque a gente sempre recomenda, eu recomendo os cursos da Flávia Iriarte, como a Flávia Iriarte também recomenda aí a hardcover. Mas nós vamos falar aqui hoje sobre como nascem os heróis. E vou dar uma pitadinha também na diferenciação do herói e do anti-herói. Como é que isso funciona dentro da história? Porque está muito em voga, já faz alguns anos, na literatura há muito tempo, mas na dramaturgia, desde o fenômeno da série Os Sopranos, né, Família Soprano, teve esse start dentro de séries dessa predileção das pessoas se conectarem aí aos anti-heróis, e você saber o que é um anti-herói, o que faz um anti-herói, como construir um anti-herói, como em Jessica Jones, Breaking Bad, Better Call Saul, tantos outros exemplos. Você precisa ser teleguiado. Existe uma forma de você construir isso com muita sofisticação, mas não se ligue na sofisticação. Não é uma coisa do mal, uma coisa do bem. É você ser orientado e saber fazer isso. E já falei, nós estamos aqui falando sobre criar literatura para muitos, literatura de gênero e literatura que chamam, às vezes etiquetam a gente de literatura de entretenimento, literatura comercial, como se essas obras fossem vazias ou menores. Não são vazias, não são menores. É só que nós, escritores da literatura comercial, eu que sou um emblemático autor do terror, do Penny Dreadful, eu vivo do que eu vendo, eu vivo de cada linha que eu escrevo, de cada página que é lida. Então eu quero sim, eu declaro que eu quero sim ser lido por milhões de pessoas, ter milhares de livros vendidos. Isso não é vergonha para ninguém, não é vergonha nenhum escritor, nenhuma escritora. Você que escreve, você que gosta de escrever, e que está vivendo nesse momento pródigo, onde você pode pôr sua literatura em ferramentas como a Amazon KDP, e já começar a ganhar direitos autorais, você não tem que se envergonhar, não, de querer viver de direitos autorais, de querer se profissionalizar. Nós começamos como escritores amadores e nós morremos como escritores amadores porque nós escrevemos porque amamos. Eu só paro na frente do meu notebook para escrever, paro na frente do meu processador de texto para escrever todos os dias porque eu amo escrever. Mas existe uma forma de fazer isso de maneira profissional se você quer viver de direitos autorais. Então, continua aqui comigo se o seu negócio é esse, se você tem vontade de conquistar aí uma legião de leitores, fazer a sua base de leitores crescer, para você conquistar o que você quiser dentro do campo do entretenimento, dentro do campo da arte, da literatura. Não é menos arte escrever literatura comercial, tá bom? Eu te atesto isso por conta dos 17 livros que eu tenho de arresto, que me dão aí sustentação para garantir o que eu falo aqui, né? Nós vamos falar aqui da construção do herói, né? Como que você constrói assim o seu personagem. E a operação que eu vou ensinar para vocês hoje, ela pode ter um nome... aliás, ela é bem teórica, né? O monomito nasce com o nascimento do drama, depois foi estudada demais por Campbell, por Vogler. Campbell, que é o pai da jornada do herói, que muita gente gosta, né? Vogler, que depois estuda e se mergulha mais nisso na jornada do escritor, né? E nos ajuda a construir personagens que se aderem às pessoas, que se conectam às pessoas. Esse nascimento é muito mais antigo do que o estudo de Campbell, vem lá de trás, 4.000 anos atrás, no fundamento do drama, quando Aristóteles cria o drama, e você não precisa ficar preocupado com nada disso, nós vamos devagar
falando devagar de cada coisa, cada ponto. Não se arqueie, não fique achando que você não pertence a esse mundo, porque eu estou falando de monomito, porque eu estou falando da fundação da dramaturgia, da tragédia grega, e que Aristóteles queria apresentar ao teatro uma peça que ensinasse uma melhor conduta, o ethos da nação, o ethos da polis, melhorar o caráter de toda uma população, e depois isso entra em conflito, que naquele momento ele queria que todo mundo saísse com uma ideia só do teatro, que é a doxa, entendendo a mensagem transmitida, e depois quando a gente chega na Revolução Industrial, na queda da monarquia, a gente vai para o paradoxo, onde as histórias já não têm mais obrigação de ensinar uma coisa. Calma, isso tudo vai fazer muito sentido para você, e não se preocupe se isso parece que encosta em muitos lugares e fala, meu Deus, eu estou só escrevendo uma história de um cara que é muito apaixonado pela amiga dele desde a terceira série. Olha, 90% dos grandes best-sellers, inclusive esse plot romântico é um dos que mais vendem até hoje, todos se valem do monomito. Todos usam essa ferramenta de narrar, essa ferramenta de seduzir, magnetizar e prender o leitor do começo ao fim. Isso também vai para os grandes filmes, grandes séries, porque, como eu disse, isso nasceu lá atrás na criação da tragédia grega, ou seja, nos fundamentos do drama. E calma, que em cada tempo, nós estamos começando agora, nós estamos nos primeiros 5 minutos de papo aqui desse webinário, dessa masterclass sobre personagens. Aos poucos, tudo isso vai fazer sentido para você. Você vai usar tudo que eu vou falar, você vai despejar esse balde de teoria agora o mais legal, a teoria que eu trago, ela é transformada na prática por conta dos meus 20 anos de escrita, os meus 20 anos de lavoro em cima da palavra. Isso vai fazer todo sentido para você, e você tem esse botãozinho poderoso aí, que é de clicar no chat, na sua pergunta, transformar a linha que você escreveu com esse botãozinho Q de question, que depois eu respondo para você, tá bom? E mesmo assim, você ainda pode usar o meu e-mail, escreva para mim, andré@vivendodeinventar.com.br, que eu tiro as suas dúvidas, porque isso aqui é um material que eu quero que você guarde para a sua vida. Uma construção, um acúmulo da sua consciência narrativa, para você escrever histórias cada vez mais eletrizantes, cada vez mais magnéticas, e personagens que fazem, assim, quem lê ficar de queixo caído e nunca mais esquecer do seu personagem. Isso que é importante. O leitor, depois que fechar o livro, não esquecer do seu personagem, porque ele vai falar do seu personagem. E hoje o falar do seu personagem, antigamente, quando eu comecei lá atrás, que nem você, com 0 leitores, não tinha nenhum leitor, quando eu lancei lá em fevereiro de 2000 esse livrinho aqui, independente, fui direto numa gráfica para publicar, eu tinha 0 leitores, mas as pessoas foram falando e falando e falando e falando desses personagens para tantas pessoas, que o 7 vendeu mais de 120 mil exemplares. E mais do que isso, depois asfaltou uma estrada para que eu publicasse mais de 17 romances, 17 romances hoje contando. Ano que vem são 4 novos livros que saem. Aliás, para ser mais preciso, 2 são republicados, do meu backlist, e 2 livros originais que saem. Eles dão conhecer esses fundamentos do drama, dão para você a potência que você precisa para os leitores falarem. E hoje em dia esse boca a boca transcende falar para o amigo do trabalho, transcende você falar com alguém no metrô que olha para cá, nossa, que livro interessante, será que gente, tem um vampiro aqui dentro, que é isso? Não, eles vão falar nos blogs, eles vão falar no Instagram, eles vão falar no Twitter, eles vão falar no Facebook, eles vão gravar resenhas, eles não vão conseguir deixar de falar dos seus personagens. É isso que eu quero para você, e é isso que você precisa saber fazer hoje. Construir leitores, um de cada vez, que a publicação, seja autopublicado, ou seja através de uma grande editora, ela vai acontecer. É um
movimento contínuo. A única coisa que você não pode duvidar é de que você ama escrever e gosta de escrever. E eu estou aqui para te provocar, para te deixar doido, para sair pilhado dessa aula e escrever 20 páginas hoje à noite antes de amanhecer, tá? E essa construção do monomito, ela é extremamente simples, gente. Ela é extremamente simples. Eu vou explicar o que é o monomito, né? São duas peças que se encaixam, que formam uma só. E adivinha que esse encaixe de duas peças forma uma coisa só, o quê? O personagem. O seu personagem é uma coisa, ele tem um caráter e ele quer uma coisa, né? Só que esse truque, conhecer esse truque da largada, de quando você começa a pensar no personagem, pensa na backstory, né? Nós vamos falar da backstory, não deixa eu esquecer de falar da backstory, deixa eu até anotar aqui, porque eu preciso falar para vocês da backstory, né? Eu anotei aqui para não esquecer. Faz toda a diferença. Então, vamos voltando aí. O caráter do seu personagem, o que dá o ponto inicial aí, a jornada do seu herói para entrar na mente do leitor. O caráter se dá com esse conjunto, o monomito, esse truque, essa bobeira simples, mas que é extremamente potente, tá? Esse encaixe. Primeira coisa, o seu personagem tem um caráter, ele é alguma coisa. Você vai qualificar o seu personagem. Ele é alcoólatra, ele é submisso, ela é teimosa, ela sofre de baixa autoestima, e o seu personagem quer alguma coisa, né? Seu personagem quer uma promoção no trabalho, seu personagem quer defender o reino contra os dragões que estão vindo, seu personagem quer se tornar uma criatura mítica e lutar contra um mal que se aproxima. Então isso serve para toda a ficção, né? Toda a ficção de gênero, principalmente, e é uma delícia. Então o caráter do seu personagem, esse é o ponto inicial da jornada do seu herói, né? Quando a gente fala da jornada do herói, isso vem muito depois, muito depois do nascimento do drama, né? Mas é isso que faz essa que é a chave que abre o caminho para entrar na mente do leitor, para capturar o coração do leitor e fazer com que ele fique sempre devoto do seu personagem. Você precisa ser inteligente e consciente em fazer a escolha desse caráter. A escolha do caráter, a qualificação que você vai dar, não deve representar a perfeição. A primeira coisa que você vai arriscar da lista é muito perfeccionista, é muito correto, esquece os personagens encaixotados, assim, nessa coisa de um ponto positivo. Eles não são perfeitos e libados. É uma mulher muito correta, é um homem muito honesto. Você acaba com esse poder de sedução. Seu personagem tem que ter um problema. Seu personagem tem que viver dentro de um defeito interno. Tá vendo? A psique. Você vai para dentro da psique alterada do seu personagem. Porque ele tem que ter uma marca. Caráter, se você não sabe, significa marca feita por Deus na alma. Marca feita por Deus na alma. Uau, olha o poder disso, né? Então o seu personagem tem que ter uma dor, uma falha, um desvio em seu caráter. Então é preciso que haja uma perturbação dentro daquela pessoa que vai encarnar o protagonismo da sua história. Essa é a magia do character driven,
Character driven são as histórias guiadas pelo caráter. Se você tiver naquela escolha de Sofia, na beira do abismo, segurando na mão o seu personagem segurando na mão o plot, o enredo da sua história, o que você não vai soltar é o personagem. Personagens seduzem muito mais do que plot. Você pode ter baixar o plot mais incrível, mas se você colocar personagens bobos, personagens tépidos, mornos dentro da sua história, você corre o risco de queimar o melhor plot que você já inventou. A sua história tem que ser habitada por gente torta, por gente sofrida, por gente dolorida, por gente marcada. E você já vai entender do que eu estou falando. Você já vai entender do que eu estou falando. Esse conjunto do monomito, ele existe para pôr em conflito. Essa palavra conflito é extremamente importante dentro da narrativa de ficção consciente. Às vezes a pessoa esquece que o que o seu personagem quer alcançar precisa existir uma muralha que é o próprio Agon. Olha só, protagonista. O que faz o seu personagem ser um protagonista? É trazer o Agon, um conflito. Seu personagem deve ser, por exemplo, se ele é controlador e precisa lutar contra essa possessividade, seu personagem pode ser alguém que tem um ciúme exacerbado e durante a jornada dentro da história vai aprender a lidar com isso. E aí, no final da história, ele supera. No clássico, no antigo, era chamado, olha como era ilusionista isso, né? Correção de caráter. Chegava no final, ele superava. Ele já não era uma pessoa tão possessiva, não era ciumento, não é mais alcoólatra. Ele termina corrigido para ser um modelo no final da história, né? Mas hoje em dia você não precisa que ele supere, ele pode sucumbir, terminar pior do que ele era no começo, né? Mas ele vai cruzar com esse excesso, né, de controle durante a história. Se ele é um controlador, exemplo controlador. Isso vai estar pautado na história o tempo todo. Se o seu personagem, se o problema, se a dor, se a marca dele é ser uma pessoa controladora, não deixa a filha dar 2 passos para fora de casa. Vigia o celular da esposa de 20 em 20 minutos. Tem na mão todas as chaves do casarão, não deixa ninguém passar pelas portas sem o controle dele. É com isso que você vai trabalhar durante toda a história. É isso que vai passar na garganta do seu personagem, no coração do seu personagem, e nas ações, nas escolhas do seu personagem. Isso vai gerar o quê? A flutuação do caráter do seu personagem. O seu personagem não vai ficar fixo no que ele é. Ele não vai ficar fixo no problema dele o tempo todo. Apesar de você falar do problema dele o tempo todo. A história é comandada pelo Agon. Se você tem um personagem na sua história que é o principal, ele é o protagonista. Ele traz o Agon, o conflito. Por isso que a palavra é separada. Prot, o que vem à frente de, na frente de, o primeiro. Agon, conflito, agonia. O que traz agonia. O que está à frente da agonia. Então toda a sua história, tudo o que acontecer dentro da sua história, tem que haver com controle. Se esse personagem é um controlador, por exemplo, qual é o trabalho que você vai escolher para ele? Você tem que escolher conscientemente. Ser um narrador consciente do mundo do storytelling não te dá outras opções, a não ser escolher para ele trabalhos que tenham a ver com controle. Ele é o diretor da escola. Ele é o chefe dos carcereiros numa penitenciária feminina, masculina, numa instituição para menores desordeiros. Ele estará no controle. Ele vai ser o chefe da missão a Marte. E durante a história ele vai aprender a delegar. A nave só chegará a Marte quando ele aprender a dividir o controle da nave com todos os outros tripulantes. Isso funciona em ficção científica, em terror
em fantasia, capa espada, funciona em jovem adulto, romance romântico, thriller, escolha qualquer carta, eu te dou exemplo em qualquer lugar. Eu te dou exemplo em qualquer lugar como ele funciona. Né? E eu não estou falando aqui de anti-herói ainda, como eu disse um pouquinho. O seu personagem ser torto, o seu personagem ter uma marca, o seu personagem ter um problema a resolver, o seu personagem tem um problema a resolver. É a agonia dele. Tá? Isso não quer dizer que porque ele começa de um ponto negativo de um comportamento humano, que todos nós temos diversos comportamentos, não faz dele um anti-herói. Anti-herói é outra coisa. Dá material para outra masterclass só para falar de anti-herói. Né? Eu estou falando de pessoas com falhas humanas. Alguém que é imaturo, por exemplo, e age como uma criança mimada. Eu sou imaturo, não aceito, sou birrento, vou bater o pé, sou uma criança. Né? Alguém que não aceita envelhecer, não aceita o fato de que o tempo passa, nós nascemos, existe uma progressão lógica, que é a nossa percepção da passagem do tempo. Esse assunto é fascinante. Porque se não existisse consciência humana, né, a consciência que nós temos, será que o tempo existiria? Né? Mas vamos voltar para o nosso lugar aqui, senão a gente atravessa o universo aí com outras especulações. Mas uma pessoa que não aceita envelhecer, o que você vai estar vendo na história durante a flutuação, enquanto você faz uma narrativa, conta um livro, conta uma série, conta um conto, conta um longa-metragem, escreve por uma HQ, qualquer plataforma do storytelling, da ficção, isso funciona. Você vai ver uma pessoa que não aceita envelhecer procurar de toda forma retardar os sinais da idade em seu corpo. Mas de uma forma extrema. Se a gente vai para o campo da ficção científica, por exemplo, ele vai estar buscando como transferir a sua consciência para um corpo inorgânico, para uma máquina, por exemplo, e ser eterno. Não aceito envelhecer. Quero viver para sempre, quero transcender. Não quero ficar caquético num corpo decadente e tal. Né? Vai buscar a fonte da juventude numa aventura. Se você cria alguém que é amargo, mas que é tão amargo que não deixa ninguém ao seu redor ser feliz, aquela pessoa que não tolera ver os outros felizes, que vai lá e se intromete, vai lá e estraga tudo, vai lá de noite e rasga os papéis de carta da prima. Alguém que é irresponsável e que deixa essa irresponsabilidade se tornar tão potente que perde a guarda dos filhos. Alguém que se sente tão culpado que fica soterrado pela angústia e o remorso e começa a se tornar imobilizado pela culpa. Se flagela porque sente culpa. O que acontece quando você faz essa operação que eu estou propondo para vocês? O que vocês estão sentindo agora? Qual que é a grande magia em eleger um defeito, um desvio, um comportamento dominante, que é como nós vamos chamar, nós chamamos na hardcover, quando eu ensino aí os membros da hardcover, é que você dá um drive para o seu personagem. Você o torna empático. O que está acontecendo? Você criar uma personagem que tem um defeito, um desvio, você gera empatia quase que imediata. Porque o ser humano faz isso. É inerente à sua escolha. Você vai sentir empatia porque quem tem um defeito, por quem luta para superar um problema. E os gregos sabiam muito bem disso. E assim eles ensinavam a polis, eles ensinavam a sociedade a atingir o ethos que eles queriam. Cada peça grega tinha uma lição para ser dada.
E é por isso que era ilusionista. Porque criava uma ilusão para a pessoa acreditar naquele personagem e no final, com a empatia, dizer: não vou fazer, não vou cometer esse erro. Você transforma o seu personagem em algo humano, real, palpável. E é isso que faz com que as pessoas se conectem com o seu personagem, pelo conflito, pela parte rachada que todo ser humano tem, porque eles se reconhecem. Eles se veem em seus personagens. Eles, sem parar para pensar, a recepção, né? Já sentem. Poxa, eu podia cometer esse mesmo erro, podia ser eu. Eu sou assim. Às vezes eu sou meio birrento, teimoso. Às vezes eu ajo com imaturidade, sou muito impulsivo, às vezes. Olha, eu também tenho problemas de autoestima, que esquisito, né? Puxa, podia ser eu. Ou melhor ainda, né? Quando eles enxergam esses defeitos em outras pessoas. Nossa, minha irmã é igualzinha. Minha irmã é chata e igualzinha, controladora, não deixa minha sobrinha sair do problema. Entendeu? Eles se ligam às pessoas porque elas são humanas. E agora, o que acontece quando você, escritor, sabe disso? Isso faz você transformar essa marca em seu personagem, esse comportamento dominante em seu personagem, no comando do personagem. É o drive do seu personagem, o character driven. Você passa a fazer aí o continued system em todas as páginas do seu livro. Quando o seu personagem agir, ele vai agir teleguiado por essa marca na alma que ele não sabe curar. E ele vai tentar curar durante a história. Em muitas histórias, se a gente tem um happy ending, um final feliz, ele termina corrigido do seu comportamento dominante. A mãe controladora entendeu que para ter os filhos perto, não vai ser mais controladora. Vai ter que confiar, vai ter que acreditar. Né? Aí você põe uma backstory, como eu falei. Existiu algo no passado dessa mãe que a transformou no dia de hoje numa pessoa controladora. No passado algo aconteceu que a levou a ser assim. Né? Era uma mãe ou um pai que era o oposto do controle e que deixou o irmão dela. Quando ela tinha 6 anos, o irmão dela de 3 anos morreu afogado na piscina. Porque os pais foram falhos, ausentes. Aí isso criou uma marca na alma. Ela: nunca vou tirar os olhos dos meus filhos. Tá bom para você? Essa backstory torna a sua personagem hoje controladora e ela está perdendo os filhos. Perdendo o amor, perdendo a conexão com os filhos. Porque ela controla tanto, tão obcecada, que ela afasta os filhos em vez de uni-los a ela. E ela vai aprender a duras penas durante a história com o que vai acontecer, que você vai escolher muito bem. E aí, ao final da história, ela entende que para ter os filhos, ela precisa confiar. Ela vai entender que ela não é a mãe dela e o pai dela, que os filhos dela não vão morrer afogados. Porque ela vai continuar cuidando, ela vai transformar o controle e a obsessão em cuidado. E aí, queridos e queridas, aí você mergulha nas veredas mais profundas do storytelling, quando você assume as rédeas da sua história, usando essa consciência narrativa para fazer o seu personagem agir e para fazer o seu personagem falar. Isso é sedução pura e irresistível. Vocês já estão montando agora, neste momento, na cabeça de vocês, a imagem desta mãe controladora. Ela tem 46 anos e seu filho, sua filha mais velha tem 16 e o mais novo 10. A filha de 16
Toca o WhatsApp, a mãe já olhou. Aí a filha já desanimada tá mandando uma mensagem. Aí a filha vacila, fala: mãe. Daí a mãe: que é? Sabe que é a turma da escola, na sexta-feira, depois da aula, vai fazer o trabalho lá na casa do Tiago. Você deixa eu ir? Não. Ela não titubeou. Essa é a voz da mãe controladora. A filha perdeu o ônibus de voltar para a escola, chegou 40 minutos mais tarde. A mãe ficou infernizando, ligando, falando: manda sua localização do celular, onde você está agora? Não sei o que lá, não sei o que lá. O que aconteceu? Que você não chegou ainda. 20 horas perdidas, a menina estava com a bateria descarregada. Quando a menina cruza o portão, sobe pelo elevador, chega em casa, é uma tempestade, é um temporal, por 40 minutos. E no final a menina chorando, falou: mãe, eu perdi o ônibus quebrou, tive que esperar o próximo, foi só isso. Eu juro. Uau, né? A sua história vai ficando real. Essas pessoas vão agindo de forma real. O storytelling vai te entregando o caminho de fazer. Por que isso acontece? Porque agora você dá ao personagem a voz do personagem. E não é a sua voz de autor, não é você que fala mais. Olha, isso é muito doido, tá? Quando você está escrevendo ficção, tá? Ficção de gênero, ficção comercial, ficção de entretenimento, ficção da mais altíssima qualidade, da mais sofisticada, até a que alcança mais leitores, a mais fácil, dentro dos plots. Eu vou dar uma masterclass de plots também, não perca. Quando você faz essa operação em conciliação, não é você, autor, quem fala mais. São seus personagens. E quando você perceber que isso está acontecendo na sua história, você vai me amar. Você vai me amar sério, porque você vai ver: meu Deus, faz todo sentido, meu Deus, está funcionando, eu não acredito. Num conto, numa noveleta, num romance, numa saga de 6 volumes, num curta-metragem, num longa-metragem, num seriado, numa HQ, aonde existir storytelling, o monomito vai estar lá. Você vai controlar. Você vai usar o monomito como um farol, uma sinaleira, que você vai segurar na sua mão e vai acender o caminho na sua frente. Você vai saber o próximo passo que o seu personagem vai dar. Você vai saber o próximo passo que o seu personagem vai dar. Você entende a potência e o valor disso que eu estou te dizendo agora? Porque é muito comum a gente se pegar de frente a uma página em branco e não saber o que escrever na próxima página. É muito comum o bloqueio do autor. Caminhar dentro dessas trilhas, que são muitas, tá? Eu digo que tem trilhas, remansos, rios, riachos e lagos por onde você passa dentro do reino do storytelling. A combinação dos caminhos e das ferramentas que você faz é que dá esse êxtase, te dá essa conquista quando você termina de escrever um livro. Você fala, você sabe, uau, eu criei algo que é assim maravilhoso. E é este lugar, é para este lugar que eu quero levar vocês. É por isso que eu estou dando essas aulas, essas masterclass. E você vai ver a de plot, vai ver outras técnicas, outras dicas também. Aprenda. Aprenda. Porque essa é a diferença. Conhecer ou não conhecer essas técnicas é que te separam na prateleira, no balcão dos livros mais vendidos.
é o que não deixa o seu livro ir para o cemitério dos livros, que é o estoque, quando os livros são devolvidos. Não é que as livrarias são malvadas, é que elas recebem muito material toda semana, todo mês. Uma das últimas contagens eram 2.000 novos títulos mês no ano passado, chegavam às livrarias. O que elas vão deixar vendendo lá? O que está pegando poeira? Ou o que as pessoas estão falando? Se as pessoas falarem dos seus personagens, o seu livro vai vender, e vai vender muito. Porque as pessoas se apaixonam pelos personagens. Você ter um plot intrigante e brilhante é maravilhoso, mas não é nem metade do trabalho. Porque o personagem, senhoras e senhores, o personagem é a cereja do bolo. É onde você vai investir mais do seu tempo antes de começar a escrever. Seja qual fórmula, qual método você encontrar, qual seja a forma que você encontrar para escrever. Mas eu te sugiro e aconselho a investir bastante tempo na criação do personagem. Porque quando você gera um monomito e dá um comportamento dominante para o seu personagem, você dá uma marca na alma, como essa mãe controladora, que sempre vai trancar os filhos de várias formas, e o trabalho dela será... Ela é controladora de tráfego aéreo, tá? É o mais barato, primeiro, estamos falando aqui agora. Mas ela pode ter o controle, ela se coloca num trabalho em que ela possa exercer controle também. Ela é a diretora de RH de uma grande companhia. Ela que decide quem vai ser contratado ou não. E quando ela abrir a boca na sua história, vai passar pelo controle. Quando ela abrir a boca dentro da história, esse comportamento dominante, essa marca na alma, é como uma brasa que esquenta o corpo dela todo. E vai chegar uma hora, quando ela estiver no pior momento dela, que isso vai encandecer e ela vai arder e queimar por esse controle. É quando ela perde tudo. É a flutuação do personagem. Você é obrigado a fazer sempre assim? Não, não é obrigado. Você não é obrigado a nada. Agora, se você quer conquistar milhares e milhares de leitores e ter mais de 1 milhão de livros vendidos, ter mais de 17 romances publicados, ou estar lá na mesma prateleira dos grandes romancistas como Stephen King, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Nicholas Sparks, J.K. Rowling, Ursula Le Guin, tantos escritores e escritoras, você vai andar dentro do mundo do storytelling porque você gosta. E aí, a voz do autor, neste momento, tem que ser apagada. Quem tem que falar é o seu personagem. A voz do autor vira um veneno na ficção de gênero, porque ela pode aparecer de forma inconsciente. Qual que é a forma inconsciente? Eu já vou falar sobre isso, veneno. Tem gente que agora já botou a mão no pé, no coração e falou, meu Deus, para onde o André está indo aí? Ai, meu Deus do céu. Vai falar merda. Não, calma. O que eu quero dizer é que na ficção clássica, se você escolher este caminho, uma das condenações de Aristóteles, veja só, 4.000 anos atrás, é que o autor não pode ter voz dentro da peça. Só o protagonista tem voz. E a rede de personagens tem voz, porque em cada personagem você instala o seu próprio monomito. E quando você escreve histórias de multiplot, cada protagonista do seu plot, da sua trama, como em Game of Thrones, Jogos Vorazes, cada um carrega o seu agon, né? E aí, se você usa a sua voz para cada personagem, porque você não sabe o que ele tem que falar, porque você não sabia esse negócio de marca na alma, de caráter, de monomito, você não sabia até agora.
E não se envergonhe, não. É difícil encontrar esse material explicado na prática, como você vai ver. Ler O Poder do Mito, você pode ler. Ver aqueles diagramas fáceis na internet da jornada do herói, veja lá. Você vai entregar um monte de estereótipos da jornada do herói. Parabéns. Agora, conhecer profundamente isso vai fazer sentido quando eu falar que a voz do autor é um veneno. Porque faz com que você faça um trabalho errado, fazendo com que todos os personagens da história falem com o mesmo tom, com as mesmas palavras, do mesmo jeito. Você pega todos os diálogos, você sabe que você está bom em diálogo quando você pega todos os diálogos, lê em voz alta para uma pessoa, ela sabe, agora é a Fernanda que está falando, agora é o Kaique, agora porque o agon desses personagens está falando. Quando você deixa a sua voz falar, fica monotônico. Todos falam do mesmo jeito, usam as mesmas palavras. Ou seja, não há diferença em quem está falando. Aquela fala dada, aquele diálogo dentro do seu curta-metragem, dentro do seu longa, aquele diálogo dentro do seu romance, podia ter sido dito por qualquer pessoa dentro da história. Já quando você usa o poder do comportamento dominante, que é dar essa marca, aí você distingue a voz do seu personagem. Aí deixa eu fazer um parêntese aqui, porque é uma afirmação muito dura essa, de que na literatura de gênero clássica, na literatura comercial, a voz do autor é um veneno na ficção. Qual que é o parêntese? Essa voz do autor é um veneno na ficção de gênero e na composição clássica, nessa que eu estou ensinando para vocês hoje aqui, sim, mas existem muitas outras formas de contar histórias. Não só desta forma que eu estou aqui cedendo o meu tempo para ensinar para vocês. Existem muitas outras combinações onde a voz do autor aí se torna um bálsamo. Onde a voz do autor é justamente o remédio para a narrativa. Isso é quando você trabalha de forma consciente, não aleatória, consciente também, para fazer o quê? Discurso de autor. Você não concorda com determinado assunto e você, como autor, entra e discute dentro da obra para manifestar no texto algo que você, como pessoa, quer fazer uma denúncia, quer debater, quer discutir. Não existe, gente, escrever errado. Não existe escrever errado, literatura. Dramaturgia é mais pesado, é mais difícil. Mas literatura, não existe escrever errado. Olha só, isso aqui que lindo. Literatura é isso aqui. Se faz sentir, faz sentido. A gente já está num bom lugar. Agora, eu estou conversando com escritores e escritoras que querem o quê? Ter uma carreira profissional de autor. Então você precisa entender o que separa 90% dos livros que são bem-sucedidos, que encontram e que usam as estruturas do storytelling, e por que esses livros são os que vendem mais e os outros vendem menos, ainda que sim muito bem escritos, né? Vendem menos, são líricos, são poéticos, mas vendem menos. Dentro da ficção comercial, dentro da literatura ilusionista, dentro do continued system, você vai fazer assim, desse jeito. E você vai achar o seu jeito de fazer isso da melhor forma. E isso é estado de arte puro. Você não vai manchar o seu trabalho artístico. Você só vai fazer as melhores escolhas que um contador de histórias pode fazer. Olha, eu vou lançar uma enquete aqui para vocês. Enquanto vocês ficam pensando nessas coisas que eu estou falando aí, cadê? Enquete. Vocês votem, tá bom? Eu não sei se é múltipla escolha, acho que não. Mas vote aí sobre o que você gostaria de saber mais profundamente sobre a construção de um protagonista, tá bom?
Porque o grande barato, você entendeu? Nós estamos falando de personagem. E o que é protagonista? Você precisa entender o que é protagonista. Isso que eu quero que você leve para casa hoje. Vão respondendo aí. Que antes de eu ir para a rodada de perguntas e respostas aí do assunto de hoje, dessa Masterclass, eu volto e a gente conversa, tá? Aí vamos continuando aqui. Aliás, antes de continuar, deixa eu colocar aqui para vocês também. Quem está aqui pela primeira vez e não conhece o programa Hardcover, deixa eu colocar a oferta Hardcover, que vocês vão aí também já, enquanto interage com a enquete. Manda ver aqui na assinatura Hardcover, para você fazer parte da Hardcover. O que é a Hardcover? A Hardcover é uma área de membros para escritores, onde eu tenho uma equipe de agentes de narratologia que promovem essa consciência narrativa. A gente eleva a consciência narrativa de vocês e a gente trabalha a carreira de vocês. A gente ajuda vocês a escreverem cada vez melhor, para cada vez ter mais público, mais leitores e conseguir aí a sonhada publicação, ter um livro publicado ou por uma grande editora, ou fazer a autopublicação de uma forma consciente, obtendo resultados aí incríveis, que centenas de pessoas já estão na Hardcover, e a evolução que eles têm no trato com a literatura é incrível. Isso é uma assinatura mensal. Você não está correndo risco algum em entrar para a Hardcover, primeiro, porque os primeiros 30 dias, se você quiser cancelar, é só mandar um e-mail para a gente. Você, dentro da área de membros mesmo, consegue clicar lá, cancelar, e a gente reembolsa você se você fala, pô, não é nada disso que eu queria. Agora, se você adorar, você vai ganhar já, exclusivamente, quem fizer assinatura, vai ganhar o curso que se chama 90 Dias um Livro, onde eu não deixo pedra sobre pedra, para você não travar mais. São as técnicas que eu uso para você estar indo para frente com o seu livro. Se o fantasma da página em branco te assusta, às vezes, não se sinta assim. Tem remédio, tem caminho para tudo, para você não travar e conseguir escrever o seu livro. E aproveite aí a assinatura Hardcover, porque ela vai fazer toda a diferença na sua vida de escritor, de escritora. Se você quer ser um escritor profissional, uma escritora profissional, o que você mais precisa saber fazer hoje é seduzir o leitor, é ter leitores. Você não precisa ter uma editora com uma varinha de condão dizendo você é escritor, você é escritora. Não, mas você precisa ter leitores. E se você quer que os direitos autorais daquilo que você escreve surjam através do que você publica, publique contos na Amazon. Está um momento muito auspicioso para você escrever histórias curtas e publicar em plataformas como a Amazon. Nós ensinamos, damos o suporte, você vai ter um atendimento de acolhimento, nós tratamos você como escritor, escritora, você vai se sentir no melhor lugar do mundo. E se tem alguém aí da Hardcover, eu vou pedir a gentileza para o Juan destacar aí, se alguém tiver depoimento, falar, olha, puxa, eu fiz isso, que incrível, adorei e tal, como está ajudando, como a Hardcover está ajudando quem escreve, tem talento, mas que está buscando mais informação ainda e solidificar, criar aí uma fonte de renda com direitos autorais. Você precisa construir leitores. E é isso que uma história bem contada faz para você. Os leitores vêm, porque eles começam vindo atrás de você pelo gênero que você escreve, depois começam a conhecer você e começam a consumir as suas histórias, e logo as editoras vão estar querendo publicar seus livros, porque essas técnicas que eu estou ensinando para você, isso aqui a gente está batendo na casquinha, está batendo leve, tá? Na casquinha do que é o reino do storytelling. Esse negócio da lanterna que você vai carregar, quando você entra para a Hardcover, tem um farol imenso no mundo do storytelling. E a gente segura na sua mão, a gente ajuda você mesmo, porque o objetivo da Hardcover é fazer com que o autor aumente tanto a sua consciência narrativa, quanto saiba muito sobre mercado
E a cereja do bolo é que nós temos as nossas seletivas para antologias, para você ser publicado em antologias, sem ter que pagar nada por isso. E também nós estreitamos, fazemos pontes com as grandes editoras, com os autores que se destacam, né? Nós fazemos, através dessas nossas seletivas, a gente vai conhecendo os trabalhos de vocês, como todo ano nós fazemos a Best Seller Startup, e os autores que se destacam, se distinguem, vão para o nosso programa Drama Seed, que é uma newsletter, uma comunicação que a gente manda para as editoras, para elas conhecerem os novos talentos, os grandes talentos que eu, André Bianco, destaco dentro da Hardcover. Então, não vacila, não bobeia, que você, assinando a Hardcover, você fica com a gente o tempo que quiser, a assinatura é R$ 69,90, é baratinho, você vai aprender tanto sobre o mundo de contar histórias, que vai ficar encantado, não vai querer sair, tá bom? E deixa eu continuar aqui com o nosso conteúdo da noite. Qualquer dúvida sobre a assinatura, é só mandar para mim, andré@vivendeinventar.com.br, ou postar aí no chat, botar um Q de question, que eu respondo com o maior prazer. E se alguém aí participa da Hardcover, melhor. Vou colocar aqui, rapidinho, antes de eu voltar para o conteúdo, um vídeo. É rapidinho, são 2 minutos do que o pessoal tá achando de participar da Hardcover, tá bom? Oi, meu nome é Juliana, eu faço parte da Hardcover. Antes de entrar para o Hardcover, eu já fiz os cursos da Vivendo de Inventar. E não tem palavra realmente para poder explicar o quanto isso me ajudou, não só numa formação como autora, mas como leitora também. Eu consigo ler as coisas agora de uma forma muito mais crítica. E eu nunca esperava, quando eu fiz a assinatura do Hardcover, que eu já fosse receber um e-mailzinho perguntando: então, vamos falar sobre o seu livro? E eu tô tendo um suporte que eu acho que eu jamais podia esperar. Eu recomendo para todo mundo, se você tá escrevendo, se você quer escrever, assina o Hardcover, você não vai se arrepender. Oi, meu nome é Stefano, eu tô aqui no meu canto da escrita. Tô aqui para falar para vocês hoje sobre o curso da Hardcover. Para você que gosta de escrever, que gosta de contar suas histórias e não sabe como, esse é o curso. Eu tinha minhas ideias, mas eu não tinha ferramentas, não sabia como escrever. Hoje em dia eu já estou escrevendo meu primeiro livro com o apoio do curso. E eu costumo dizer que existe antes da Hardcover e depois da Hardcover. Então se esse é seu sonho, corre atrás e faz o curso, que vale muito a pena. Um abraço. Oi gente, meu nome é Emily Sherry, eu tenho 19 anos e sou aqui de Minas Gerais. A partir de um processo seletivo onde vários escritores foram selecionados para fazer parte de uma antologia sombria, eu pude ter a chance de ser publicado pela primeira vez, graças a Vivendo de Inventar. Esse é o livro da antologia sombria. O meu conto chama Vermelhas como Sangue e foi uma experiência única na minha vida. Desde esse dia eu tive a certeza que eu queria seguir essa carreira e sabia que a Vivendo de Inventar podia me ajudar mais ainda nessa trajetória. Eu me interessei pelo projeto e me inscrevi para a Hardcover desde janeiro desse ano. A minha escrita tem melhorado bastante, o acompanhamento de perto da minha obra tem feito diferença e eu pude aperfeiçoar ela de um jeito que eu nunca tinha conseguido antes. Então, eu recomendo muito a assinatura, fazer parte desse grupo é uma coisa sensacional e é algo que fez realmente diferença na minha vida e pode fazer na vida de muitas outras pessoas. Um beijo. Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta. Você viu que gracinha? O pessoal realmente aí que se conecta a Hardcover tem um carinho imenso pela nossa equipe e o nosso trabalho é muito sério, né? A gente realmente é uma agência de desenvolvimento de talentos narrativos. Espero que você, como outros já fizeram, agradeço quem está fazendo a assinatura, e você, como outros, também se conecte aí à Hardcover. Vai ser um prazer poder fazer parte da sua história de escritor, de escritora, e te receber aqui na Hardcover. Deixa eu ver, vamos continuar com o conteúdo aqui, que ele está muito gostoso, muito interessante.
Só deixa eu ver onde estamos. Aqui. Agora nós vamos aí para a jornada do monomito, né? Acabei de falar sobre o quão importante é essa coisa da voz, né? E que na ficção a voz que comanda é a voz do personagem, do character driven, são histórias guiadas pelo caráter do seu personagem. Vão se acostumando aí aos termos, né? E plot driven são as histórias guiadas pelo plot da história, como tipo vulcão, a fúria, um vulcão vai explodir e tal. Então nós vamos saber, tem esse ticking clock, quando o vulcão vai explodir e tal, e vamos atrás do plot, e aí vem são histórias mais aventurescas e tal. Ou o character driven são histórias que vão explorando as camadas do personagem, né? E eu toquei nesse ponto sensível de quando eu dizia que existia antigamente uma birrinha entre a alta literatura, que é essa literatura hermética, muito mais cifrada, muito mais incompreensível, tinha uma birra com a literatura de terror, a ficção científica, a literatura, o thriller policial, porque acha que a nossa literatura, as histórias de ficção, ficam vazias porque a gente expulsa o discurso de autor. Mas não fica vazia de forma nenhuma. Nenhuma. Tem como você manter o valor da sua obra. Mas isso já é outra história, até matéria para outro webinário. Porque aí a gente vai caminhar para dentro do campo da premissa. Com uma premissa agregadora, você não deixa a sua obra cair no vazio nunca. Contando a história, por mais fictícia, por mais fantasiosa, por mais escapista que ela seja, quando você tem uma premissa bem dada, uau! Quando as pessoas fecham o livro, eles ficam remoendo aquela história por dias e dias. Dá aquela coisa, né? Ressaca, né? Ai, não consigo ler outro livro agora. É que nem eu quando assisti Hill House, a Maldição da Residência Hill. Não quero assistir nada agora. Eu falei, meu Deus, que foi aquilo? Então, né? E olha só, era uma história de terror, de uma casa assombrada. Mas o que é discutido é tão poderoso em A Maldição da Residência Hill que não são aqueles fantasmas aparecendo o tempo todo que importam. São os fantasmas dentro de cada um dos 5 irmãos Hill. E olha que coincidência, no capítulo 2 tem 5 gatinhos. Dos 5 gatinhos, 2 gatinhos estão mortos. Uau, a gente está contando quase toda a história. Desculpa, não quero dar spoiler para ninguém. Se você não assistiu ainda A Maldição da Residência Hill, corre agora. Porque a premissa dessa história de terror, que poderia ser boba, é que existem 2 coisas na vida: o amor e a loucura, e a gente não escapa de nenhuma das 2. A irracionalidade que o amor provoca, ou a irracionalidade para onde a loucura nos arrasta. Tá bom para você? Para uma história de terror? Né? Essa história vai ficar na sua barriga, vai ficar no seu fígado, vai ficar no seu coração por um bom tempo. E é isso que você tem que fazer com o seu livro também. Né? Você não deixa. Né? A premissa, ela pega essa brasa incandescente que salva o seu livro de não cair nesse vazio. Tá? Garantido. Mas a estrela da noite hoje é personagem e a voz do personagem. Voltando dessa breve digressão, divagação. O que o comportamento dominante faz? Faz seu personagem agir e falar dentro do seu conflito. Estou batendo de novo aqui nisso. Comportamento dominante. É você escolher um caráter para o seu personagem
que começa num ponto negativo. Por que você precisa... Tio Rianco, por que precisa partir de um ponto negativo? Porque o seu personagem, do ponto A ao ponto B da história, que é o começo ao fim da história, ele tem que flutuar no caráter. Ele tem que se corrigir, melhorar, deixar de ser controlador, como no exemplo da mãe, que trabalha lá no departamento de RH de uma grande empresa, e que obcecadamente controla a filha e o filho, porque ela tem na backstory um trauma na alma, gente, ela tem um fantasma do passado. Quando ela tinha 6 anos, o irmão que tinha 3 morreu afogado na piscina porque os pais foram relapsos. Isso gerou uma coisa que a impossibilita nos dias de hoje de ceder o controle aos filhos. Ela é obcecada por saber a todo instante onde o filho e a filha estão e que o mundo lá fora é uma grande piscina e que eles vão se afogar. É isso que faz seu personagem ser um protagonista. Aquela diferença que eu dei a vocês, do prot-agon. Então, nesse exemplo, qual é o conflito da personagem? Dar liberdade ou não dar liberdade à filha? A agonia significa conflito, dessa palavra tão bonita, protagonista, o que traz o combate, o que traz o conflito, o que vive a agonia. E o agon do personagem é o conflito interno. Não consegue não ser controlador. Ela quer controlar. Dentro da empresa também do RH, ela escolhe, cuida das coisas do RH, porque lá fora, em cada curva do RH, tem uma grande piscina. Ela não quer que os funcionários se afoguem. Esse trauma, essa backstory, esse ghost do passado a assombra. O conflito levará seu personagem a uma crise perpétua dentro da história. Olha isso que lindo, gente. É o continued system. O tempo todo você vai falar sobre controle e o tempo todo as decisões da sua personagem dentro da história vai ser sobre controlar ou ceder o controle. Controlar ou ceder o controle. Isso faz o seu personagem se mover dentro da história. E essa crise perpétua vem do grego, da palavra crises. Olha que lindo. E crises quer dizer o quê? Escolha. Então, o que é conflito dentro da história? É o seu personagem sempre se defrontar com a crise, com a escolha. Ela tem que escolher se ela é menos controladora ou mais controladora. Isso vai cair com suavidade, tá? Não é no primeiro rabisco que você der dentro da história que você vai acertar usar essa ferramenta. É como um cinzel quando você vai fazer uma escultura ou esculpir na madeira. No começo é mais difícil, mas é a prática de ser escritor. Você não quer ser escritor, escritora profissional? Pois é, eu tenho uma notícia para você. Você tem que sentar na frente do computador e escrever, de preferência todos os dias. E aí, isso vai fazendo sentido, vai se aninhando dentro de você, isso vai emanando com muita naturalidade dentro da sua história. O seu personagem tem que fazer escolhas frente à sua agonia. Isso vai, daqui a pouco, quando você for 3h30 da manhã, você levanta, entendi o que o André falou, meu Deus do céu. Né? Se o seu personagem é responsável, ele tem que ficar naquela. Pô, mas será que já não está na hora de eu ser responsável? Será que já não está na hora de eu tomar um rumo? Poxa, quais são os plots que vão ser gerados dentro de uma pessoa irresponsável? A irmã fica enferma e deixa com ele 3 sobrinhos para ele cuidar. Ele vai ter que ser responsável por 3 sobrinhos por um período de tempo, que é a fatia de vida da sua história. É onde acontece a sua história. Que história nós vamos contar? Nós vamos contar a história de Fernando, que por 2 semanas teve que ser responsável por seus 3 sobrinhos. Que ele vai aprender sobre a responsabilidade nessas 3 semanas? E se no último capítulo a irmã dele morre?
e ele vai ter que ser o tutor legal, escolher, ele que é irresponsável, ele escolhe, porque ele aprendeu durante toda a curva. Tá melodramático isso aqui, eu sei, mas porque tá saindo na hora, aqui é o primeiro tiro. Nunca peguem o primeiro tiro também, tá? É uma coisa que o tio André ensina. Mas aí ele vai escolher se ele fica com os sobrinhos ou não. E se ele se corrigiu, ele fica com os sobrinhos. Ele aprende, eu vou ser responsável por essas crianças. No primeiro capítulo da sua história, ou se fosse a primeira cena de um seriado seu, qual era a primeira cena? O gato morreu. Ele descobriu, procurando o gato, o gato que a namorada dele deu de presente para ele morreu sem comida, sem água. Ele esqueceu simplesmente um gato para cuidar, né? E no final ele vai ser o tutor ou o tio pai de 3 crianças, né? Se o agon do seu personagem é o alcoolismo, é escolher. O conflito é o tempo todo alguém oferecendo. Ele teve uma promoção no trabalho, 90 dias sem beber. E melhorou de alguma forma algo na sua vida e recebeu uma promoção. Alguém chama, vamos sair para comemorar, vamos para o bar. Aí eles gente, estou 90 dias sem... Não, mas hoje é um dia especial, é um dia... Aí na rede de personagens esse é o oponente do Agon, porque ele está agindo contra o Agon, ele é anti-Agon. Falou, não, mas hoje é um dia especial. Hoje você tem que beber uma, cara, você foi promovido, é só uma. Daí você vê o seu personagem caindo, voltando à bebida, né? Esse é o fluxo do personagem. A paixão, que eu disse que traz a irracionalidade, descubro, estou apaixonado pela esposa do meu irmão. Talarico, né? Estou apaixonado pela esposa do meu irmão. Só que ela está apaixonada por mim também. E agora? O que vamos escolher? O que eu faço? O que a gente escolhe? Estamos nessa crise. Isso faz seus personagens serem humanos, falhos e empáticos. A magia é a empatia. Poxa, teve uma amiga minha que passou por isso, cara. Ela estava 3 meses namorando o irmão do Flávio e descobriu que o Flávio era um cara muito mais legal, muito mais ponta. Ela se apaixonou pelo Flávio. Sabe qual é a merda? O Flávio começou a gostar dela também. A empatia. Eu entendo completamente o que eles estão passando. Tipo assim, eu já fui alcoólatra também, eu entendo completamente. Putz, cara, não vai nessa festa, a pessoa fala na hora. Não bebe, cara. Esse cara, você não tá vendo que esse é um oponente, né, que tem a rede de personagens. Você tem o protagonista, aí você tem os personagens agentes, que é o dinâmico, o oponente e o inimigo. Então você tem que saber organizar essa rede de personagens. Adivinha onde eu ensino tudo isso? Claro, na hardcover. Você fazendo a assinatura da hardcover, você vai aprender tudo isso e fazer a operação de toda essa rede aí. E agora nós vamos para a jornada do monomito que eu prometi ali. O protagonista. Ele vive o monomito. E aí tem 2 coisas que eu separo aqui, que é meta rasa e meta profunda. É o tesouro de hoje. Compreender que o conflito surge do seu personagem, que é o seu conflito interno, em atrito com o que ele precisa alcançar, vencer, resolver durante sua jornada, a sua meta, o seu plot. Então, a meta rasa, o que é? A mãe quer vamos usar o do tio que é irresponsável. A meta rasa ele quer que a irmã se cure logo e devolver aquele sobrinhada toda para volta da casa da irmã dela. Você vai melhorar, tá? Você tá bem aí, daqui a pouco você tá boa, eu quero voltar para minha vida que era tranquila e responsável, não precisava ficar cuidando de ninguém, não tinha hora de levar para a escola, não tinha lição de casa para ver. Então a meta rasa é o objetivo, primeiro. É o evento incitante, é o que faz começar a história. O que fez começar a história de Fernando? A irmã recebeu um diagnóstico, olha, eu vou ter que ficar no hospital por 3 semanas fazendo um tratamento, é intenso, intensivo, vou ficar tomando medicação e tem que ficar internada por conta dessa infecção aqui, muito poderosa. Cuida dos meus 3 filhos. Né?
E isso iniciou a história. Ele estava lá de boa, status quo. Lembra da jornada do herói? Olha como funciona num drama, num jovem adulto. A jornada do herói não é só para fantasia. Esse é o chamado aventura. Né? É o evento incitante. É o que começa a história. Ele para. Oh, peraí, vou ficar com meus 3 sobrinhos aqui. Eita, como é? De primeira noite, recebeu as crianças de tarde, primeira noite, o sobrinho do meio, tio, tô com fome, queria jantar, você já fez comida? Ele, eita, é mesmo, essas crianças têm que comer agora, né? Tipo, vai no supermercado, vai pedir 3 pizzas, vai, sei lá o que ele vai fazer, vai começar a se organizar. Aí no meio da história, quando ele tá no trabalho, o pessoal falando, na sexta-feira, todo mundo indo pro bar, ele fala, não, peraí, não pode, eu tenho que ir no supermercado porque eu tenho que comprar as coisas. Acabou as frutas lá em casa, as pessoas olham para ele. Isso não é o Fernando. Acabou as frutas lá em casa. Do que você está falando? Não, eu estou cuidando dos meus filhos, eu tenho que comprar, terminou fruta, tenho que ver, não sei o que lá também. Jantar isso aí não é muito saudável, não. Ele começa a mudar, né, dentro do trabalho, começa a se tornar uma pessoa mais responsável dentro do trabalho. Essa é a magia, olha só. E a meta profunda é essa, é a agonia, ele lidando com essa agonia. Dentro do herói, a sua imperfeição, o seu caráter. Isso vai flutuando e vai se transformando. Essa é a famosa jornada do herói, gente. É o deslizamento do caráter dentro da história até ele chegar ao final. Nessa história, nesse exemplo, estou dando um final trágico, mas que traz aí a correção de caráter. Quando o conselho tutelar pergunta, ele já lá no começo já falou, não vou ficar com meu sobrinho, já escreveu, já disse, não vou ficar com essa criança não. Eu não estou preparado psicologicamente para cuidar disso não. Aí ele é o primeiro a se agarrar nos sobrinhos e tal, não, tá tudo certo, vai dar tudo bem, tal. Essa é a meta profunda, é como ele se transforma. Essa operação, essa utilização consciente do atrito, né? Por que atrito eu estou falando? Ele é uma pessoa irresponsável que quer se ver livre dos sobrinhos para voltar a viver a vida dele do jeito que ele vivia. O atrito é que a irmã dele não melhora, a irmã dele só piora. E ele vê cada vez mais que ele precisa ser, ele é cada vez mais necessário para essas 3 crianças. Jovens, adolescentes, enfim, o campo da idade a gente não estudou aqui e tal. Então isso gera esse atrito. O que ele quer? Viver a vida louca dele, a vida irresponsável, a vida sem hora, desregrada. Mas aí gera o conflito, o atrito. Ele precisa ter. As crianças têm regras. E ele precisa manter as crianças dentro da regra por 3 semanas que ele prometeu para a irmã dele. Isso é o plot driven também. Qual é o plot da história? Fernando vai ficar 3 semanas cuidando dos sobrinhos enquanto a irmã se trata no hospital. E é o que ele precisa resolver dentro de si. Né? Isso nos dá a meta profunda, o que ele vai resolver dentro de si. Se ele vai alcançar ou falhar em alcançar essa transformação, é outra coisa. Mas principalmente vai fazer com que ele se transforme durante a história. Ele não é o mesmo Fernando no final da história. É isso que os leitores querem ver e é isso que você tem que entregar para os seus leitores. Eu falo, eu repito 1000 vezes aqui 2 coisas. Não tem escrever errado em literatura. Não existe isso. Você escreve, tem público para te receber. Agora, existe escrever de uma forma para muitas pessoas e que as pessoas vão responder com voracidade, vão ficar loucas para entender a história do Fernando. Que vai falar, a irmã morreu, agora ele vai ficar ou não vai ficar com os sobrinhos? Pronto, você conquistou o coração do seu leitor. Os leitores vão ficar doidos para saber o que vai acontecer no final dessa história. Vão ficar loucos para saber o que acontece no final dessa história. E aí você está escrevendo para muita gente, e aí você terá o seu livro analisado pelas grandes editoras, porque elas reconhecem esse código de narrar, que é o código dos best-sellers.
A outra coisa que eu digo é que a carreira de escritor é uma carreira difícil, mas ela é possível. É um livro de cada vez. É um leitor de cada vez. Você conquista um leitor de cada vez. Os meus primeiros livros, O Senhor da Chuva, é a história de um anjo que, para não ser destruído pelos demônios, se aninha dentro de um ser humano, de um humano que era um traficante, que estava querendo largar o tráfico, olha, monomito, conflito, agon, tá tudo lá. Só que ele quebra uma regra quando ele faz isso. E aí se inicia uma batalha entre anjos e demônios pelas almas das pessoas. Escrevi isso quando eu tinha 23 anos e achei que as editoras iam ficar malucas. Mandei, tinha que imprimir, botar em espiral. Faço isso até hoje. Estou aqui revisando as Crônicas do Fim do Mundo 2, está aqui. Encadernado. Gente, as editoras... Nenhuma. Todas mandaram cartinhas. Não, 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 não. Você vai colecionar muitos nãos na sua carreira. Não se preocupe. É assim mesmo. Quando você começa. Né? Quando eu escrevi o 7, mandei para várias editoras que publicavam terror e publicavam ficção, mas nenhuma quis. O que aconteceu? Fui numa gráfica, fiz o orçamento desse livro aqui, o 7. Aí veio lá, tipo, hoje, R$14.000. Custava imprimir 1.000 livros. Eu me autopubliquei em janeiro de 2000 e comecei a levar o meu livro de loja em loja. Foi fácil publicar o 7? Não. Quando eu recebi aquele orçamento de 14 mil, eu não tinha R$14.000. Era em 99. Eu trabalhava no atendimento de cartão de crédito de um call center. E já era casado, morava no fundo da casa da minha mãe. E tinha 0 leitores. 0. Para não dizer 0, tinha minha irmã que me lia e a minha esposa que me lia. Tinha 2 leitoras. Poxa, gente. Mas eu sabia que os 7 vampiros do Rio Douro iam arrebentar. Aí eu falei com a minha esposa, olha, eu vou pegar, guardar um dinheirinho, eu vou guardar R$300 por mês, não sei quanto tempo vai levar aí... Nunca fui muito bom em matemática, não sei quantos anos vai levar, mas eu vou guardar esse dinheiro, eu vou publicar esse livro, eu vou autopublicar, porque eu sei. Não tem essa moleza de hoje, você chegar numa gráfica, publicar 20 exemplares, 10, se você quiser, não, só era de 1.000. Alegria de pobre dura pouco, 3 meses guardando dinheiro, já tinha 900 lá, já estava me sentindo rico. Fui demitido. E adivinha? Fundo de garantia, né? Que bom que existe isso no Brasil. Veio, somado tudo, as coisas, R$14.200, tipo assim. O que aconteceu? Fui para a gráfica, voltei com R$200 no bolso e uma nota dizendo, oh, vamos te entregar 1.000 exemplares de O 7. Esse livro que eu levei de livraria em livraria. Depois ele foi republicado pela Aleph, olha só. Capa linda, né? Vendeu mais de 160 mil livros na carreira, mais de 16. Olha a continuação, 7º. Eu tinha 2 leitoras. Aí chegou em A Casa, meu 5º livro publicado. Foi quando eu passei a viver só de direitos autorais. Levou um tempo. 5 livros. A Casa foi o meu primeiro livro adotado numa escola. Coisa louca, né? Tipo assim, pô, estou escrevendo meus livros daqui de Osasco. É o meu primeiro livro adotado numa escola, A Casa. Em Colorado Springs, gente, ele foi adotado pela Força Aérea Norte-Americana, na Academia de Cadetes da Força Aérea Norte-Americana, em Colorado Springs, um programa de língua portuguesa. Por 2, 3 anos consecutivos, os cadetes estudaram língua portuguesa com André Bianco no livro A Casa. Meu último livro publicado foi esse aqui, Penumbra, pela editora Leia. E muitos outros livros vêm aí. Eu já vou responder as suas dúvidas e a enquete, mas eu quero dizer para vocês, acredite em você, não desista dos seus livros, seus leitores estão lá.
Eu tenho leitores, hoje são 4 gerações de leitores. Eu fiquei besta outro dia. 3, desculpa, era mãe, filho e neto. Eu fiquei assim, uau, que coisa incrível. Os seus leitores já existem, não desista deles. Eu vou colocar aqui um vídeo de 2 minutos que foi o lançamento de Penumbra. Só para você ver como foi, que delícia que é. Quando você acredita, os leitores vêm. faz a gente sentir uma sensação única, que eu sinto com pouquíssimos autores. Ele toca a gente de uma forma que é inexplicável assim, não tem como não amar o cara. Tô com bastante expectativa para ler esse livro, quase certeza que eu vou amar como todos os outros dele, e foi uma satisfação enorme conhecer ele, toda a equipe dele, e isso aí. Obrigadão, André. É nóis. Gostaria de agradecer pela influência que o André Bianco tem feito na minha vida, pelo menos 10 anos aí. Toda a literatura sempre baseada nas histórias dele. E do Penumbra eu espero mais uma história excelente, como sempre. Então compro confiando, tenho certeza que vai ser muito bom. Bom, só queria agradecer, André, por todos os livros que você escreve pra gente. Literatura brasileira, não confiava. Só que com você, o mundo se abriu ainda mais de Osasco quando você veio. E cada lançamento que tiver eu vou comprar, porque é acerto sempre. Obrigada, beijo. Uau, né? Uau! Muito bom rever esses leitores aí. E vamos para as perguntas e respostas. Vou responder a enquete que eu lancei. Tá aqui encerrada. Olha só, o que você gostaria de saber mais profundamente sobre a construção de um protagonista? Tem aí quase que um empate técnico entre a primeira, como escrever bons diálogos, e como fazer seu personagem ser adorado e ser inesquecível para os leitores. Olha, eu acho que dá para juntar essas duas, como escrever bons diálogos e como fazer o seu personagem ser adorado e inesquecível, nessa coisa que eu ensinei para vocês hoje, esse tesouro maravilhoso do monomito, e dá essa marca dessa imperfeição para o seu personagem. Não entrega, não começa com o seu personagem com um poço de virtudes, como um deus, uma deusa já de correção, porque as pessoas não se conectam a essas imagens perfeitas. Não, isso não existe. E a gente está no mundo da mimética quando está escrevendo, tanto para literatura quanto para
para audiovisual, e na vida real as pessoas têm imperfeições. E é essa imperfeição que, quando você faz a conta certa, o arranjo certo, e você investe tempo, tá, pensando nisso, de qual vai ser o espinheiro no meio, o que o seu personagem vai ter que ter uma dificuldade com o que ele quer. Vai ter que ter um embate, né? Tem medo de altura, precisa escalar o Everest, precisa escalar uma montanha porque a namorada quebrou a perna lá no alto. Isso numa lançada rasa aqui, né? Só para dar conta do exemplo. E fazer o seu personagem ser obstinado, ser protagonista. O que é ser protagonista? A história é dele. O conflito passa por ele. É a mãe que vai escolher dar liberdade para a filha. É o tio irresponsável que vai escolher ser responsável e ficar com os sobrinhos. Não é... Olha, tem um acontecimento grandiloquente e potente nesse exemplo do tio irresponsável, que é: a irmã morre. Tipo assim, é como se ele não tivesse alternativa. Não, você vai ter que deixar alternativas. Ele tinha alternativa. Tem o outro, tem a irmã mais velha, tem a família do pai das crianças, né? Essa irmã é sozinha e tal. Ele escolhe, eu quero. Isso faz o seu personagem ser adorado. Quando você faz o seu personagem agir dentro da história, comandado pela crise dele, né? Vamos para as perguntas. Vamos lá. Vou responder aqui. Como a gente já está batendo 1h36, vou ter que ser breve aqui nas perguntas. Mas tem muita coisa, muita coisa. Vamos lá, vamos começar lá com a Renata. Renata Correia. André, já estou te amando. Obrigado! Em uma semana assistindo as aulas da Hardcover, percebi tantas coisas que quase enlouqueci. Compreendi onde errei em histórias que escrevi. Calma. É uma estrada longa, e dá a mão aqui que nós vamos andar junto, tá? Espero daqui para frente conseguir escrever personagens mais realistas e que provoquem mais aderência nos leitores, bem como histórias melhor contadas e mais marcantes. Parabéns pela sua forma de ensinar e obrigada. Vamos que vamos, aprender é evoluir fundamental. Sim, Renata, uau! Eu achei que era uma pergunta, fui pego aqui por um depoimento lindíssimo. Gente, isso faz valer toda a pena, porque quando eu sento na frente deste notebook para fazer essas lives, eu quero sempre entregar o melhor de mim, o melhor de contador de histórias que existe em mim, porque eu sou apaixonado e fascinado pela arte de escrever, e eu acho que os escritores e escritoras brasileiros tem como deixar as prateleiras mais recheadas com livros nacionais, né? Então, para mim, essas palavras, suas palavras, Renata, tocam fundo, porque igual antes eu tinha só 2 leitores e hoje tenho milhares de leitores. Antes eu também, quando eu me propus a ensinar o que é o storytelling, depois de quebrar a cara fazendo adaptação de um audiovisual, um dia eu conto essa história para vocês, eu falei, cara, eu acho que eu sei como ensinar a dramaturgia, o poder da dramaturgia dentro da literatura. E aí passei já por milhares também agora de pessoas que aprenderam comigo. É uma delícia. Vamos, Maila. Tudo bem, Maila? Como é que você está? André, qual é a sua master dica para não ter bloqueio literário? Minha master dica, Maila, para não ter bloqueio literário faça um resuminho dos capítulos. Imagine a história, começo, meio e fim. Você pode contar histórias
de mil maneiras. Você pode começar a escrever por impulso. A inspiração e o instinto são imprescindíveis para você ser escritor, mas ter o conhecimento é o que te liberta. Olha que coisa doida, né? E olha, e a Master Dica é isso. Olha como aquela brochura que eu enchi de aquela encadernação de As Crônicas do Fim do Mundo, eu enchi de livros em cima ali, mas é ali, é livro a livro, capítulo a capítulo, você põe 3 frasezinhas, nesse capítulo acontece tal coisa, você sabe em que ponto da história você está. Eu sempre sugiro a vocês a dividir a história em 5 atos, né, 5 fábulas, para você fazer essa flutuação do caráter do seu personagem, que isso magnetiza de um jeito assim insuportável o leitor, quando você faz o seu personagem flutuar quanto ao caráter. E outra dica tem um plano B. Tem um plano B, porque escrever é produzir a sua arte. E o que é ter um plano B? Tem uma segunda história dentro, flutuando na sua mente, que se você, de repente, empacar, acontecer... Eu tive um bloqueio literário uma vez na vida, mas com esses artifícios de ter um capítulo, tipo, eu não estou afim de escrever esse capítulo, eu não estou bem de escrever esse capítulo, você pula para outro, né? E o motivo de eu ter tido bloqueio, a única vez que eu tive um bloqueio na minha vida foi porque é algo bastante pessoal, mas eu falo... eu estava escrevendo As Crônicas do Fim do Mundo 1. Estava escrevendo esse livrão aqui. As Crônicas do Fim do Mundo 1, A Noite Maldita. Enorme. E o meu pai me ligou passando mal. E eu estava com o livro aberto ali e tal. E levantei na hora e saí correndo. Meu pai ligou. Falei, filho, eu não estou passando... Bicho. Né? 40 minutos depois eu recebi a notícia de que ele não estava mais aqui. Né? Aí não teve como, eu abri o livro, eu estava bloqueado. Então aí entra esse plano B. Eu escrevi outro livro, eu escrevi para Rocco o Caso Laura, deve estar aqui na minha estante em algum lugar, o Caso Laura aqui. Escrevi para Rocco o Caso Laura, e era outra história. Então o plano B é bom para o escritor. Vamos lá. Mais uma perguntinha. Agora, Júnior Lourenço, está sempre por aqui o Júnior. Obrigado pela audiência, Júnior. André, como posso criar o personagem em um dossiê? Vale mais a pena escrever um texto sobre os principais, criar uma planilha para cada, fazer ambos os procedimentos? Alguma alternativa? Júnior, cada autor acha o que é importante. Sabe o que é importante para mim? Quando eu abro lá, eu tenho sempre ao lado do meu arquivo do livro que eu estou escrevendo, eu tenho um arquivo da rede de personagens, que é onde eu ponho o protagonista, a rede de personagens que são os dinâmicos, os oponentes daquele protagonista e o inimigo, e para cada um deles eu dou o que ele é, o que ele quer. Essas duas coisas, é o de saída. E aí você escreve, sim, busca um fantasma do passado, ou seja, uma violência sofrida, algo que aconteceu no passado desse seu personagem, que desagou num comportamento dominante, numa marca que ele tem, essa marca da alma que a gente fala, né? Não tem muita regra, mas quanto mais você souber do seu personagem, a coisa mais importante da sua história é você saber o seu personagem. E tem a pergunta mágica também. Na história, o que está acontecendo agora é o que mudou agora para o seu protagonista? O que mudou na vida dele? Que nem a gente tem esse Fernando do exemplo do tio irresponsável. O que mudou na vida dele agora? A irmã adoeceu e deu os 3 sobrinhos para ele cuidar. Algo mudou. Então você põe essa pergunta também. O que mudou no personagem agora? Vamos lá, a pergunta do Gabriel. Todos os personagens têm que ter um comportamento dominante ou apenas o protagonista? Ótima pergunta, Gabriel. Olha, quanto mais tempo você dedicar em dar essa humanidade ao máximo de personagens possível, mais você extrai de veracidade dentro da sua história fictícia, porque eles interagem, né?
eles batem um no outro. Eu tenho um curso que é o da ideia ao personagem, não sei se você é assinante da Hardcover, enfim, mas onde eu vou a fundo nisso, né, nessas questões de personagem. Quanto mais tempo você tiver para investir, pelo menos na rede de personagens primária, que é o protagonista, o dinâmico ou dinâmicos, o oponente e o inimigo. E oponente é diferente de inimigo, tá? Ele pode ser inimigo, mas o oponente é diferente de inimigo. É muito importante o escritor que quer se profissionalizar conhecer aí como atuar com a rede de personagens. Em todos os nossas seletivas nós observamos muito essas questões também, são bem caras para nós. E você, assinando a Hardcover, vai ter a chance aí de conhecer tudo isso, tá bom? Tiago Marinho, vamos lá. André, alguns comportamentos dominantes ficam mais evidentes do que outros na narrativa. Estou lendo Penumbra e amo como a teimosia de Lana fica evidente a todo momento. Sim, Penumbra é a história de uma menina teimosa. E olha como você pegar essa questão do comportamento dominante nos dá escolhas interessantes. A história é contada e montada sobre a agonia, o conflito dessa personagem. Nós, na nossa experiência humana, por mais teimosos que sejamos, da onde parte, da onde eu starto a história de Penumbra? Por mais teimoso que qualquer pessoa possa ser, o que é que acontece em nossa vida que não tem como a gente não passar por isso? Se você é um vivente, se você entrou para a experiência, se você chegou aqui, um dia você vai embora também. Então a teimosia nunca vai vencer a morte, né? Então Penumbra é uma história de uma menina que acorda neste lugar, que é o lugar do depois da morte. E a teimosia dela é que ela precisa atravessar para um outro lugar, ela precisa seguir em frente. E a Penumbra é um lugar de esquecer. E ela não quer esquecer o rosto da mãe. Ela prometeu que nunca ia esquecer o rosto da mãe. Só que na Penumbra, a Penumbra vai comendo toda a memória e tal. Então esse é o espinheiro que Lana vai ter que atravessar. E é uma buddy. Tem tanto jeito de contar a história. É uma buddy structure. São a história de duas pessoas que uma cura o comportamento dominante da outra. Lá do outro lado, ela é recepcionada pela Babá Ossuduro. E essa entidade, a Babá Ossuduro, é uma entidade que o comportamento dominante dela é ser seca demais, ser distante demais, ser fria demais. E com Lana ela vai aprender que ela precisa suavizar, ela precisa se encostar, entender essas crianças também. Uau, né? Bem gostoso. Quando você aprende a usar, é muito, muito, muito gostoso. E é isso, né? O comportamento dominante sempre vai reger também os diálogos. É que temos um monte de perguntas aqui, mas eu queria falar mais sobre isso. Márcia fala, preciso rever meus diálogos, acabo fazendo parecido com os que eu diria na situação. A única coisa que eu faço para alternar meu ânimo, não as falas, é ouvir músicas diferentes para me guiar, mas ainda assim é complicado. Sim, Márcia, você está aí perdida no deserto, precisando de um oásis, que é a Hardcover. Esse é o grande erro quando eu falo que a voz do autor é um veneno. Porque se você não usa a sua voz como um discurso, que é uma coisa potente, que é o que você, Márcia, acredita que nós humanos não conseguimos resolver enquanto sociedade, aí o que você faz? Os seus personagens falam que você, Márcia, que você falou, eu acabo fazendo parecido com o que eu diria na situação. Então, que voz os seus personagens têm? A sua. Lamento, beijinho no ombro, as pessoas não vão se conectar com os seus personagens, não, porque vão estar ouvindo a Márcia o tempo todo. Os seus personagens não têm agon, os seus personagens não têm caracterização, entendeu? Então você fala o que você diria, provavelmente. Precisa sim rever os seus diálogos, tá bom? Gente, eu vou responder mais uma. Tem um monte de pergunta aqui, um monte mesmo.
eu vou responder mais uma e qualquer dúvida vão ficar outras perguntas para trás, sem sombra de dúvidas. Mandem para o meu e-mail. Isso por que eu estou fazendo isso? Porque nós já estamos aqui 1h49, quase batendo 2 horas, e vocês, bravos guerreiros e escritores que estão comigo nesse domingo, puxa, muito obrigado pela audiência, pela permanência, por me acompanhar. Mas mandem suas dúvidas para o meu e-mail, andré@vivendodeinventar.com.br, né? Vamos lá. A Patrícia está perguntando sobre a hardcover, vou falar rapidamente aqui. Até quando vale esse valor de R$ 69,90 por mês da hardcover? Olha, nós vamos manter por um bom tempo esse valor, tá, Patrícia? É um valor que é razoável, a gente não acha tão alto, mas é o valor que nós encontramos aqui para manter a hardcover e melhorar a qualidade e tal. A gente está numa saga de conseguir aí ter 600 assinantes. Até quem está curtiu a aula, curtiu o conteúdo, divulga para as outras pessoas, divulga que existe um lugar onde os escritores se reúnem e que nós cuidamos de você, ajudamos sua carreira, tá? Luana pergunta também sobre a hardcover. O curso hardcover por videoconferência tem horas exatas para conversar, é a hora que pudermos. Luana, a hardcover tem mais de 50 vídeos, todos esses webinários que nós fazemos ficam gravados, guardados, você pode reassistir quantas vezes quiser. Além de aulas específicas, você ganha o curso 90 dias um livro, quando você entrar lá, vai estar lá o curso 90 dias um livro. Se alguém aqui trava, às vezes, no meio das histórias, vai amar, já de saída tem esse bônus. E você tem encontros periódicos com os nossos agentes de narratologia. A Margarete é a primeira que vai falar com você, provavelmente. E quando você travar numa história, precisar da gente, quando surgem novidades de mercado, a gente também faz o webinário falando com convidados, a gente traz gente do mercado para falar com vocês. É sempre muito, muito rico essas lives da hardcover, e elas ficam gravadas, vocês podem assistir o tempo que quiser, tá bom? Gente, olha, são muitas perguntas, muitas mesmo, e não dá tempo de responder tudo hoje, tudo aqui, mas eu agradeço demais a audiência de vocês e peço a gentileza que quem ficou com dúvida me mande um e-mail para andré@vivendodeinventar.com.br, que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Maior prazer. E logo mais tem mais conteúdo para vocês, nós estamos mandando aí no e-mail de vocês, fiquem atentos que tem mais Masterclass semana que vem, vocês vão adorar. Até o próximo encontro, muito obrigado por estarem aqui comigo, em Osasco, e tchau, tchau. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, e a gente se vê.